Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão nos assistindo. Hoje chegamos aí no nosso 22º programa, agradecendo novamente a Deus por estar nos proporcionando estar aqui. E hoje nós vamos estrear um novo formato aí, você viu aí que eu tô até de camisa social, né? Professor aqui com a gente na bancada, nosso jornalista e produtor Daniel, que vocês não conhecem aí, que vão conhecer hoje, né, Daniel? É isso aí. E hoje nós temos aí um tema, são 3 temas, né? 3 temas aí pra gente debater. 3 temas pra gente debater. E o primeiro dele chegou ao nosso conhecimento através aí de uma seguidora nossa, a Fúvia, né? Fúvia, que estão tendo aí um problema aí que a prefeitura tá querendo impor, né? O caso nas escolas de período integral. E não está agradando a todas as mães. Inclusive, nós éramos para ter aqui em nossa bancada algumas mães. Mas devido a uma reunião, né, Daniel? É isso mesmo, nós vamos falar, devido a uma reunião aí uma reunião aí extraordinária que aconteceu, também, né? E elas ficaram com medo de represálias e acabaram não vindo. Mas a gente tá aqui com a notícia quentinha para vocês já já. O nosso compromisso é com a verdade. Então, nós vamos passar aqui sem medo de ser feliz, né? É isso aí. Vamos lá, então. Daniel, o que nós vamos discutir agora primeiramente aqui? Vamos lá, você que é o nosso repórter. Vamos lá, Marcelo, primeiramente boa noite, bom dia, boa noite, não sei que hora você tá assistindo aí também, né? É, isso aí. Às vezes 24 horas aqui nós estamos no ar também, você que tá assistindo a gente. Nós temos 3 notícias, na verdade são 3 denúncias que agora que justamente o programa, o podcast é justamente para isso, né? Então, sim, nós estamos aqui trazendo a voz pro povo, né? O que o povo reclama aqui na cidade de São Caetano, professor? O que o povo reclama aqui na cidade de um modo geral? Então, o nosso canal também tá aberto aqui pro WhatsApp para você denunciar aqui pelo WhatsApp, tá? Então, se você quiser anotar aí, qual é o número mesmo, Marcelo? 11 97228 1431. É isso mesmo, 11 97228 1431 é o número da nossa reclamação. Você pode mandar o WhatsApp lá que a gente vai atrás do seu problema, da sua denúncia, enfim, trazer voz ao povo, né? Então esse é o nosso objetivo. Então teremos 3 denúncias aqui, vamos trazer 3 denúncias ao longo da programação, que justamente o Marcelo já adiantou, é uma questão de educação, que o professor bem sabe aqui também, uma questão de segurança e também a questão dos idosos também, que mais pra frente a gente vai trazer para vocês. Mas tudo que chegam até gente, que chegam até nós através do WhatsApp. Então, se você tiver alguma denúncia, vamos atrás da sua denúncia. Beleza, Marcelo? Boa noite, professor Marco, aqui com a gente na bancada, como eu disse anteriormente. Professor, hoje um tema muito bacana pra gente discutir, né? Vamos lá, Marcelo. Os queridos seguidores e as queridas seguidoras, é um grande prazer fazer parte dessa bancada, né? Recebendo o convite do Marcelo. E discutindo um tema tão importante, que é a educação, um pouco da minha área, um pouco das minhas experiências, e vamos trazer alguns indicadores aqui, eu acho que bastante importante para dar uma sustentada, para dar uma sustentabilidade aí nessas denúncias e tentar dar uma esclarecida com um pouco da minha experiência e também falar um pouco de técnica da educação. Pô, bacana, professor. E hoje vamos lá. Vamos falar aqui sobre algo sério, que é a decisão que foi tomada pelo nosso prefeito de colocar a escola em período integral. Bom para uns, ruim para outros. Ele impôs a alteração da carga horária das crianças do 1º e do 2º ano, do meio período para o período integral, sem consultar as mães, né, Daniel? Foi isso que passaram para nós, não foi? É isso mesmo, um grupo de mães aqui, elas trouxeram pra gente que algumas mães têm, por exemplo, no turno contrário, tem futebol, tem inglês, tem terapia, tem inúmeras atividades, e com a escola integral, em período integral, talvez essas atividades vão ser deixadas de lado aí, né? Então, assim, elas queriam justamente essa questão de pelo menos escolher se sim ou se não tivessem aí essa liberdade do período integral. E já foi dito pela prefeitura que não. Não vai ter, foi definido em 2024, vão ser período integral, todas as escolas, né? E aí, as mães estão fazendo aí um meio com abaixo assinado para reverter essa situação juntamente com a prefeitura. Por quê? Porque elas querem a escolha.
vão ter escolha ou não vão, não é não, professor? Antes de começar, a gente tem um áudio aí pra gente ouvir de uma das mães que era pra estar sentada aqui com a gente, mas por alguns problemas aí, percalços da vida, ela não pôde vir, né? Isso. Mas eu queria saber antes a opinião do professor. O que o senhor achou, professor, sobre essa mudança aí do período? De meio período para período integral. Vamos lá, Marcelo. Eu vou responder sua pergunta com indicadores. Muito bom. E essa pesquisa saiu exatamente ontem, terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Quentinha. É uma pesquisa da OCDE, que é a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que foi avaliado através de um projeto chamado PISA, né, que é um programa internacional de avaliação dos alunos. Essa avaliação foi feita em 2022, Marcelo, e os resultados acabaram de ser divulgados. Né? E, infelizmente, o Brasil ficou em 65ª colocação. Nossa. De 81 países avaliados. Meu né? Deus. Então, a triste notícia que alguns desses estudantes que fizeram essa avaliação, entre 15 e 14 anos, tiveram dificuldade em fazer uma avaliação de transferência de valores econômicos. Então, por exemplo, como é que eu faço a transformação de dólar para real? Não sabiam. Não sabiam. Então, uma péssima interpretação de leitura, né? A parte de ciências também, o Brasil foi muito mal. E um dado aqui, né? Bastante recente. A gente recebeu esses dados ontem, Marcelo. Então, a gente está estudando ainda. Claro. Mas eu peguei alguns pontos bastante interessantes aqui. Dos 6 países, né, que chegaram em primeiro lugar, em primeiro está Singapura, com 575 pontos. Olha aí. Então, Singapura. Então, são países asiáticos. A gente está falando do Macau, a gente está falando do Taiwan, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul. Então, são países orientais, né? Eu acho que valeria a pena, eu acho que numa gestão estratégica da educação, né? Fazer um benchmark. Benchmark, Marcelo, é quando a gente vai em local, ou melhor, a gente escolhe o melhor e vai em loco avaliar o que eles estão fazendo de bom. Uhum. E aonde que São Caetano pode absorver o que eles fizeram de bom, interagindo com a cultura de São Caetano, porque não basta copiar somente de Singapura, provavelmente a gente não vai ter um resultado bom. Claro. Estamos falando de um país desenvolvido, né? Estamos falando de um país que tem vários e vários anos batendo recorde em excelência em educação, que tem uma infraestrutura bastante robusta. Eu vou dar somente um dado de recompensa, tá, Marcelo? Um professor de Singapura ganha R$16 mil por mês. Olha só. Convertido, R$16 mil. Né? Então, aí Quanto aqui ganha o quê? 3 mil? Por aí. A gente tem uma diferença, né? Em Singapura, talvez os professores sejam respeitados, né? Aqui no Brasil, praticamente, quando você fala que é professor, as pessoas te olham com você com pena, com dó, né? Então, tem algumas características fundamentais, né? Que era para ser uma das profissões mais valorizadas, né? Um professor. É uma arte ensinar, né? É uma arte ensinar. Então, assim, não deixando de responder a sua pergunta, né? Minha opinião de período integral. Todos esses 6 países orientais, eles têm uma média de 9 horas por dia de carga horária. Olha só. Dos alunos. Então, são escolas de período integral. O ensino é de período integral. E aí, o que você tem de estrutura para você sustentar todas essas 9 horas, essa carga de estudo de 6 horas? É lógico que 9 horas. 9 horas, ninguém vai conseguir aguentar ficar somente num tema, né? Sim. Então, são ambientes escolares onde você tem um balanceamento, né, entre alimentação, estudo, esporte. São necessidades básicas humanas. Claro. São necessidades básicas do ser humano. E agora a gente está falando necessidade básica de um estudante, de um aluno. Né? Sim. Agora imagine você, Marcelo, você que tem 4 filhos, né? Lembra quando os seus filhos tinham 6 anos? Como é que você conseguia segurar seus filhos dentro de casa? Era complicado. Então agora você pega um aluno de 6 anos, né?
e coloca ele no período integral e não faz uma estratégia educacional para esse aluno. Então, praticamente, os professores, o que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar só apartando briga. Na realidade, Verdade. é a realidade de um professor, né? Uhum. Então, é muito difícil você dar conteúdo se você não tiver uma estrutura para isso. Então, concordo com algumas mães, né? Que tem alguns filhos que praticam esporte em outros períodos, né? Faz inglês, línguas. Inglês, línguas, né? Talvez, se a gente pensar numa escola em período integral, né? Com todas essas estratégias, talvez seria interessante. Sim. Então, a mãe não precisaria tirar o filho da escola para levar numa piscina, Isso. na natação. Talvez a escola de período integral já proporcionaria essa ação, né? Então, ter uma escola de natação dentro dessa escola de período integral. Outra condição bastante significativa é a arte como forma de inclusão, né? Sim. Então, você tem um lugar onde que você possa diversificar a socialização dentro dos alunos. Então, um ambiente onde que você possa praticar arte, ou uma música, ou pintura, né? Uhum. Seria bastante interessante. Outro período, outra questão também, Marcelo, teve uma pesquisa de uma professora chilena, que ela apresentou esse estudo num congresso aqui no Brasil, onde que a grande maioria dos presos tomam mais sol do que as crianças. Olha só. Então, e o sol a gente sabe que é uma vitamina importantíssima, né? Claro. Então, será que essa escola de período integral pode comportar todas essas ações que eu falei? Se sim, ok, assina embaixo. Então, Marcelo, a gente precisa enxergar a educação de maneira sistêmica e não pontual. Sim. Não no olhar das mães. Talvez as mães estão olhando só um ponto, né? Sim. Talvez o gestor está olhando só um ponto. Mas precisamos enxergar, ter essa visão sistêmica da educação, né? Principalmente nós vamos falar da nossa querida cidade, que eu amo tanto, né? Sim. E a gente só está fazendo isso para o bem da cidade. Claro. Talvez, né? Como esse indicador aqui ele foi distribuído agora no dia 5, talvez criar um grupo estratégico aí para verificar o que Singapura fez de diferente, que deu tanto resultado, né, Marcelo? Sim. E fazer essa adaptação para a nossa cultura aqui de São Caetano, talvez uma estratégia, né? Claro. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Eu acho que a educação ela não pode ser vista em um ponto, né? Somente, ela tem que ser vista como um todo, né? Passei para vocês alguns pontos importantes aqui, né? De você fazer uma mescla, né? E outra coisa, a gente está falando de períodos de alimentação, né? Quantos Sim. períodos vão ser? 3, 4 períodos? O que esses estudantes vão se alimentar? Será que vai ter uma nutricionista? Será que vai ter uma endocrinologista? E crianças que às vezes têm algum tipo de intolerância. Intolerância alimentar? Como é que vai ser? Uma das reclamações das mães É. foi justamente essa, né? Porque algumas crianças têm alergias, têm intolerâncias. Como é que vai ser preparado os alimentos? Como é que vai Isso, ser? Perfeitamente. Pode ser uma coisa assim enfim, tem alergia, um ataque, uma crise alérgica, enfim, né? Eu acho Então, que assim, todos esses pontos, Daniel, ali tem que ser muito bem pensados antes de você inserir nessa. Outro ponto também, né? A gente sabe que refeitório é uma coisa bastante complexa. A logística de um restaurante é extremamente complexo, né? Agora, você transferir isso no mundo pedagógico das escolas, né? Onde que você tem períodos. Então, como é que é a logística disso? Todos os alunos vão almoçar da mesma maneira? Será que vai comportar? Será que a gente vai ter rodízio de alunos para almoçar? E depois da refeição, o que eles vão fazer, né? É claro que quando a gente fala de uma criança de 3 anos, ela faz o almoço dela, depois faz o soninho, mas como você vai segurar uma criança de 10 anos? Ela acaba de almoçar e já está com energia total. Ela vai para onde? Ela vai para o pátio, ela vai para a escola, ela vai para uma sala de aula, ela vai aprender arte, né? O que vai ser disso, né? Então essa logística, né? essa ocupação, ela tem que ser pensada também de forma sistêmica, né? Isso a minha opinião, né? Eu acho que eu tenho um pouco de lugar de fala
Claro. para esse tema, né? Um tema que eu estudo isso há muitos e muitos anos e sou professor desde 1989. Então já passamos por alguns períodos, né? Tive várias experiências de estudante de ensino fundamental, ensino médio, enfim, e principalmente com estudantes agora estudantes de faculdade. Mas a minha preocupação é exatamente isso, Marcelo. E tem um outro aspecto aqui, né, que eu queria ter uma certa cautela na hora de comentar, relacionado à pesquisa da OCDE, né? Então, assim, tivemos uma baixa bastante significativa de os alunos não conseguirem fazer um mínimo de operação matemática. Tá? Então, minha preocupação são com esses alunos daqui a 10, 15 anos. Eles vão ser pais. E essa é a minha preocupação. Como é que vai fazer? O pai vai ensinar o filho como? E eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. Na pandemia, Marcelo, a gente teve que ensinar os nossos filhos. Sim. E tivemos algum sucesso nisso, por quê? Porque os pais tinham pleno domínio do assunto. Porque na geração deles, eles tiveram um mínimo de uma fundamentação na parte pedagógica. Uhum. E agora, Marcelo, você imagina esses pais que foram muito mal de matemática, que não sabem fazer uma simples transformação de dólar para real. O que eles vão ensinar os filhos deles daqui a 15 anos, né? Uhum. Então, essa é a minha preocupação com esses dados, né? É um dado recente, né? Sim. Que foram... Foi ontem, né? Foi ontem, dia 5. Dia 5. Agora, eu queria complementar, para a gente poder entrar num outro assunto ainda, com mais perguntas para o professor. Nós temos o áudio da mãe, eu acho que vai passar um pouco mais de seriedade e um pouco mais de informação, né? Do que elas estão. Porque esses dados aí que o professor passou são muito importantes. É verdade, Marcelo. Na verdade, o que o professor falou foram basicamente o que as mães falaram. Eu conversei com algumas mães, né? E elas falaram, Daniel, uma das nossas preocupações era, primeiramente, a questão da alimentação. Tem mães ali que tinham seus filhos com alergia, com restrições alimentares. Segunda questão, alguns fazem línguas, outras terapia, alguma coisa do tipo. E aí, quando o ensino integral não suportaria tudo isso. E outra questão que, antes de eu colocar o áudio aqui, elas tiveram muita preocupação, é justamente a questão dos alunos menores, né, do primeiro e segundo ano, estarem com os alunos maiores. Justamente como que vai ser isso daí? Como é que vai ser? Então, não houve... Só vai poder ter um período, né? As crianças vão entrar de manhã e vão sair no final da tarde, porque não vai poder ter o período da manhã e o período da tarde, né? Não houve uma consulta, justamente. Essa é uma das maiores reclamações dela, a questão da segurança dos filhos. Sim. Porque um menino de 10, 12, 13 anos com um menino de 6, 7, como é que ficariam isso? Inclusive, houve também uma denúncia, né, talvez de uma dessas mães que foi mãe de um filho que tentaram abusar os adolescentes tentaram abusar da criança. Olha então, assim, só. a questão da segurança. Então, assim, vamos ouvir o áudio pra gente poder até ver o que a mãe está falando. Põe aí no microfone, vamos lá. Tá, então vamos lá, porque eu tô andando aqui. Esse áudio da Fúvia, né? Meu nome é Fúvia Lou. Meu filho tem 6 anos, ele se chama Lorenzo, está na escola 28 de julho. Eu sou secretária do lar. Nós mães não queremos o ensino integral em São Caetano, por quê? São crianças muito pequenas, a princípio no ensino fundamental 1, né? Pelo fato de segurança, pela carga horária muito estendida, pelas crianças terem outras atividades extracurriculares no período da manhã, né? Muitos fazem terapia, outros fazem esportes,
outros fazem inglês, outras atividades, diversas atividades. Só pra gente entender o áudio aí, né? O Fundamental 2 já é integral. Agora ele quer para Fundamental 1, que é o primeiro e segundo ano. Então essa é a preocupação, essa é justamente a preocupação das mães, né? Crianças muito pequenas, né? 6, 7, 8 anos. Se misturando com os outros alunos. Vamos terminar de ouvir aqui. Vamos. Esse é um dos motivos também, né? Que a gente não quer. Porque as crianças têm família, os seus pais deixam, suas mães, seus pais deixam de trabalhar para cuidar de seus filhos, para dar uma atenção maior para eles. Esse também é um ponto. Aí tem outro áudio. Então, é um benefício, sim. Ninguém está discordando que não é uma coisa que vai agregar as crianças. Com certeza vai agregar. Vai somar, sim. Porém, o que acontece? Para as mães que precisam. O que a gente queria é ter a opção de poder escolher. Você quer que seu filho estude em período integral? Há essa necessidade? Você não quer? Seu filho tem essa disponibilidade de horário? Você tem essa disponibilidade? Porque a criança faz outras atividades, certo? Extracurriculares. Beleza. E os pais também não podem estar fazendo uma academia, uma outra coisa? Não. Tudo tem que só. A gente tem que ter. O que a gente tem que ter é essa. Como que eu posso dizer? Opção, né? De escolher ou não, se o seu filho quer ou não. Porque um jogo de xadrez, um ping-pong, são coisas que vão agregar, mas não é como o inglês que meu filho faz. Estamos falando de crianças de 6, 7 anos, por aí. 6, 7 anos de idade. Deixar bem claro aqui a nossa opinião, né? Estamos dando voz ao povo aqui da cidade, então nós ouvimos a Fúvia, né? E um verdadeiro absurdo maior, professor e Daniel, foi o que foi feito aí pela prefeitura, né? Não digo em nem ter colocado o período integral, mas digo sim de eles terem feito a rematrícula primeiro, para depois ter falado a respeito do integral, não é isso, Daniel? Justamente, Marcelo. Esperar a rematrícula e agora, uma semana, 2 semanas a mais, que a gente começou a receber essas denúncias. Isso, foram mais de 80 denúncias, viu? Mais de 80, por isso que nós trouxemos a pauta até aqui, para poder discutir. Achamos, sim, que é um bom caminho, assim como o professor falou, que outros países, outros locais adotam esse tipo de ensino, mas com uma estrutura. E tudo falado antes. Não da forma que está sendo feita. Porque dessa forma aparece o quê? Uma obra eleitoreira, mais uma. Né? Que é isso que nós não queremos que seja feito no ensino de São Caetano. Não queremos que coloquem crianças na escola simplesmente por colocar. Não queremos que coloquem crianças nas escolas para deixar elas correndo no pátio, porque não tem um professor, não tem uma aula, não tem uma atividade. Não é? Isso que nós trouxemos aqui para o nosso programa. E claro, a liberdade, né, de escolha para os pais. Pô, se a senhora não trabalha, que nem é do lar, quer levar o seu filho para fazer uma ginástica, fazer uma natação, que tenha a escolha. Não é isso, professor? O que o senhor acha dessa minha opinião? Me diga. Eu estou na frente de um professor, o que o professor tem a dizer dessa minha colocação? Perfeito, Marcelo. Mas eu sempre enxergo a educação de forma sistêmica como um todo. Né? Sim. E como é que a secretaria vai conseguir fazer essa gestão, né? Isso é um ponto bastante interessante, né? Sim. Como é que vai fazer essa separação, né? Então, assim, é bem delicado isso. Talvez, né, Marcelo? Eu não sei se esses 6 países aí que estão no topo do ranking com melhor índice de educação, né, no mundo, né, lidou com esse tema. Eu acho que não tem, né, essas estruturas aqui, elas estão definitivas, que não tem direito de escolha, né? Não, sim. Então, porque já tem toda uma estrutura para isso, né? Claro. Já é matriculado.
eu conheço um pouco a educação desses países, são países onde a educação particular, elas são muito poucas, né? Então, as escolas particulares que existem nesses países são para político, pessoas assim, né, que têm um salário muito, muito elevado. Porque a educação básica é sustentada pelo Estado, né? E é a responsabilidade do Estado startar todas essas ações. E aí você chega a esses indicadores, né? Aí a minha pergunta, Marcelo, imagina a Singapura quantos anos ela não demorou para ser o líder desse ranking, né? Sim. Então, o que eles estão fazendo diferente? O que eles fizeram que deram certo? O que eles fizeram que deram errado, né? Isso tem então, que ir atrás. Eu acho que valeria a pena uma visita nesse país, né? O que eles fizeram de ter um indicador tão alto assim. Eu vou repetir, tá? Singapura teve 575 pontos, Olha. enquanto o Brasil teve 379 pontos, né? Nossa, muito E alguns indicadores, assim, como de matemática, que nos chamou muita atenção, né? E lembrando também, é bom valer, de deixar aqui registrado que São Caetano é o menor salário, parece que dos professores do ABC, não é isso, professor? Então, são dados que a gente puxou aí, né? Eu posso te dizer do salário de Singapura. De Singapura. Que é 16 mil reais por mês. Aí, ó. Professores, 16 mil reais em Singapura, hein? O que vocês acham do ensino? Né? O professor trabalha de outra forma, né? E eu vou te dar mais alguns indicadores aí de Singapura. Eles têm um salário de 16 mil reais, mas eles têm metas. Como, por exemplo, o professor ele conseguiu alfabetizar aquela sala de aula num período conforme estratégia, conforme objetivo. Ele ganha bônus. Existe uma educação continuada para os professores, né? Tem toda uma estrutura dentro do meio educacional, com psicólogos, com médicos, né? Com endocrinologistas. Não é igual aqui que eles querem que passa. Vai passando. Então, talvez, né, se espelhar aí na educação e tentar adaptar isso para a cultura de São Caetano, né? Sim. Que apesar de todas as dificuldades, né, eu fico imaginando também os tomadores de decisão, né, dessa área, como deve ser difícil também, né, lidar com tudo isso. Porque você tem vários e vários tipos de necessidades de pais, né, Daniel? Sim, então a gente sabe que cada pai cada família é uma forma de educar, né? Uhum. E eu fico imaginando também a Secretaria da Educação como tem que lidar com essas várias e várias demandas, né? Uhum. Mas essa é a minha opinião que eu dei. Eu dei uma opinião, né, uma opinião técnica. Agora, né? uma outra pauta que eu queria colocar aqui, um outro assunto. Como é que vai ficar os serviços que hoje já tem da prefeitura, do município, que nem natação à tarde? Não vai dar para fazer as crianças que fazem natação. A escolinha de dança, futebol que tem, não tem? Nós já estamos com uma cidade aí com déficit aí de clubes, de entretenimento para os nossos jovens, para as nossas crianças. Temos algumas escolas de natação gratuitas, não temos, professor? É isso mesmo. Tem escolas de dança, não tem? Tem outras. Patinação, ginástica. Como é que vai ser se a criança vai estudar o dia inteiro? Como que vai ser essas escolas? Vão ter que trabalhar só à noite, professor? Então, Marcelo, eu queria entrar no assunto aqui, que eu acho que é um pouco também da minha realidade, né? Essa é a minha realidade como psicólogo, minha realidade de atendimento dentro de consultório, né? Eu fico temendo muito com a saúde emocional desses jovens. De você deixar num período integral e como é esse balanceamento. A gente sabe que a gente precisa do ócio, a gente precisa de brincadeira, a gente precisa do descanso pleno para que consiga ter uma aceitação, né, uma acomodação desse monte de conteúdos dentro do cabecinha de um aluno, né? Sim. Então, a minha preocupação muito grande, como é que fica a saúde emocional, né? A saúde física, né? Porque isso, Marcelo, são necessidades básicas, né? A gente precisa também olhar a saúde como um todo, né? Não só físico, mas mental, claro, né? Social. As crianças precisam dessa socialização, né? Então, respondendo a sua pergunta, e como vão ficar esses outros serviços de escolas, né? Porque são escolas, né? Não.
Eu não sei se a escola de natação, a escola de patinação, a escola de ginástica ritmo, ela consegue, depois das 6 horas, atender toda Demanda. essa demanda, né? Talvez não, né? Então, tudo isso também acho que precisa ser pensado de forma sistêmica. Por isso que a minha opinião, né, ela não é pontual e sim sistêmica. Claro. Então, talvez é um jogo de xadrez, né, Marcelo? Daniel, quando você mexe uma pedra e essa pedra não foi muito bem jogada, provavelmente você vai ter algum tipo de perda, né? Então, assim, quais são os impactos, né, que essa escola de período integral ela pode acontecer, primeiro, na saúde emocional, mental dos pequenos, dos alunos, né? Como isso vai influenciar na parte dos pais, né? Porque cada pai tem uma estratégia. Eu quero que o meu filho jogue bola. Sim. Né? Eu quero que ele faça uma atividade física. Eu quero que ele tenha uma aptidão para patinação, né? Então, você teve alguma informação sobre a grade curricular, como vai ser, Daniel? Ainda estão montando, né? Mas assim, 2024 a grade, as mães falaram comigo, né, que vão poder abonar algumas aulas no período integral, tá, né? Só que ainda não foi divulgada essa se vai ser o que vai ser no período da tarde. Mas de antemão eles já adiantaram que vão ser algumas atividades extracurriculares. E aí o professor pode me corrigir se eu estiver enganado. O que são atividades extracurriculares? Não são matemática, não é português, não é ciências, enfim. São esporte, futebol, basicamente, né? Inglês, algo mais tranquilo para a criança. Mas assim, uma das preocupações também das mães é a questão da estrutura, né? As escolas têm estrutura, por exemplo, uma aula de natação, como vocês bem falaram aqui, como outras aulas aqui. E aí, um dado importante que eu também puxei, o piso de São Caetano do Sul é 20% menor do que do ABC, né? Então, o professor então ganha 20% a menos. 25% a menos. Um município oferece R$16,50 por hora aula, enquanto o do ABC, né, é R$22,10, né? R$16 por hora aula. R$16,50 por hora aula, enquanto o ABC é R$22. Então o professor já recebe menos. Vai ficar mais tempo na escola? Como é que vai ser, né? Então é uma dúvida que a gente pode levantar aí, porque justamente essa questão da estrutura. Então, será que tem estrutura? Eu queria também deixar uma pergunta aqui. Vou deixar uma pergunta no ar, né? São Caetano, com toda essa arrecadação que tem, o professor até pode me corrigir, aí o Daniel, que é um repórter, também pode nos corrigir. Com todas essas obras que estão sendo feitas, benefício para a cidade. Uns acham ruim, outros acham bons, tá? Mas são obras para a cidade. Não poderia realocar ou fazer algo assim para aumentar o salário dos professores? Né? Nós estamos falando aí de R$16 por hora aula contra 22. São Caetano, que é um município que tem uma arrecadação muito alta. Talvez, Marcelo, ela esteja um pouco abaixo de Singapura, né? Sim. 16 mil por mês, né? Muito. E eu vou te colocar um outro agravante, Marcelo. Tem algumas disciplinas que eles não têm professor para cobrir. Eu vou dar um exemplo, professor de química. Um professor de química, dificilmente ele vai seguir uma carreira de professor, porque ele vai na indústria, ele vai conseguir ganhar 5, 6 vezes mais. Claro. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma carência de professores de química que são substituídos por outros professores também, talvez não tanta eficiência na ação de ensinar a química. Sim, e né? como é que você vai cobrar depois uma educação se o professor não está preparado para ensinar? Exatamente. Então, esse é um outro aspecto, né, que bastante relevante, mas isso é um aspecto da educação do Brasil também, não é específico de São Caetano, né? Esse êxito, né, essa fuga dos professores qualificados para outros lugares por causa do piso salarial, né? E a remuneração ser não muito atraente. É, né? Muito pouco, né? Não muito atraente, né? E R$22 já é pouco. Sim. Aí a gente fala de R$16 a hora aula para uma pessoa que estudou, se empenhou, né? Tá dando o seu melhor, porque você vê professores ali que os olhos brilham quando fala, eu sou o professor, né? O professor mesmo.
Sim. O professor que tá aqui, o professor Marco, quando a gente fala de uma aula, é uma empolgação, né? Só que aí a pessoa não consegue suprir as suas necessidades, às vezes. Tem que trabalhar em 2, 3 locais, não é? Para poder aumentar a sua renda familiar. É um absurdo, né? E o outro ponto que eu queria abordar, Marcelo, é a educação continuada desses professores, porque o professor ele nunca para de estudar, Daniel. Sim. Então, assim, qual o incentivo, né, financeiro que a gente tem para que a gente consiga manter, né, nos manter nessa sequência de pós-graduação, né, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, Incentivar, né? Então, o mundo acadêmico é um mundo muito aberto e o professor ele nunca para de estudar, né? Isso são dados Não bastante pode, né? Tem que estar sempre se atualizando, né, professor? Sim, exatamente. Atualizando e... o que eu tenho a dizer aqui, para a gente finalizar esse tema, Sim. né? Até para a gente passar para o próximo que nós temos aqui, vamos falar sobre a segurança, né? Eu acho que a ideia é muito boa, não vou falar que a ideia é ruim, tá? Porque quando se fala de uma educação, eu acho que é o que a gente tem que investir, porque é o futuro do nosso país, é o futuro das nossas crianças, é o futuro, né, do mundo, né? A educação. Um país onde a educação é fraca é aqueles países onde são ditatórios, que eles não querem as pessoas se estudem para eles poderem manipular a cabeça das pessoas. Então, nós temos que investir em educação. Temos sim, só que tem que se planejar. Né? Não pode ser da forma que foi feito aqui em São Caetano. Vamos fazer, pronto e acabou. Nós não ouvimos nada disso em matérias, posso até estar me enganado, mas eu não ouvi. O senhor ouviu alguma coisa, professor? Esse ano vim falando que o ano que vem seria colocado o período integral para a primeira e segunda série? Não vi nada. Eu fiquei sabendo através das mães, né? Que foram matricular os filhos, matricularam, até então na matrícula não foi falado nada, que depois ficaram sabendo da novidade. Então eu achei que foi uma coisa muito corrida. Foi algo assim para mostrar, né, uma eficiência que não é tão eficiente assim, né? Eu acho que é o meu ponto de vista, posso estar errado aí na minha colocação final. Só minha última preocupação aqui, Marcelo. Eu falei da saúde mental e emocional dos alunos, mas a minha preocupação maior é a saúde mental e emocional dos professores. Também. Dos coordenadores pedagógicos, da direção, porque é uma carga emocional bastante grande, né? E só para você ter uma ideia, Daniel, a profissão de professor aqui no Brasil, ela é o maior índice de síndrome de burnout. Sim. Eu tenho só um parênteses aqui, professor. Minha mãe é professora. Então eu vivi isso muito tempo, né? Que ela foi professora do ensino público também, né? Só que minha mãe é de Brasília, né? Então, assim, não é de São Caetano, mas enfim, eu vivi também um pouco daquilo que o senhor está falando. Então, é de fato essa questão da saúde mental dos professores é bem importante. Mas pode dar prosseguimento, só um adendo aqui, que eu também já vivi muito isso do professor, da saúde mental do professor. E essa é a minha preocupação, né? Como é que a gente consegue, né, ter todos esses indicadores, né, todas essas ações e não pensar também na saúde mental dos professores, né? Você vai ter uma sobrecarga, né? Eu vou dar um pequeno dado aqui, né? Claro. Todos os dias, 120 professores do estado de São Paulo são afastados por questões emocionais. Agora, quantos professores em São Caetano, não tenho esse dado, né, estão doentes emocionalmente trabalhando ou estão afastados, né? Então, a minha preocupação também 120 pessoas. 120 professores todos os dias são afastados no estado de São Paulo. Nossa, é um indicador bastante preocupante. Muito. E aí cresce também outras coisas não muito boas, né? Porque um professor doente, você acaba tendo que pagar um outro professor para estar substituindo, né? E ele não tem uma garantia também. Eu não sei como é que estão essas reposições de professores aqui em São Caetano, tá? Eu vou falar saúde mental de professores do Brasil, sim, de forma geral. Né? Então, a minha preocupação também é com a saúde mental dos professores. Síndrome de burnout é muito preocupante, é avassaladora, né? Eu que
que estudei mais de 250 casos de síndrome de burnout em professor, sei como é difícil reverter essa situação, tá? Então, mais uma preocupação é com a saúde mental também dos seus gestores, professores e diretores. Abre um parênteses para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, explica um pouquinho sobre essa síndrome, o que seria essa síndrome? Um joguinho rápido, só para... Tá, síndrome de burnout foi um tema observado por um professor americano, né? Isso foi na década de 70. Ele observou que os professores, que os alunos dele de química, né, que eles estavam fazendo algumas pesquisas, começaram a ter comportamentos diferentes conforme eles recebiam uma carga muito excessiva de atividades, né? Então, hoje a gente chama de síndrome de burnout, que é uma doença do trabalho. Antigamente era CID, né? CID-10, né? Que é uma doença, é um código internacional de doenças. Hoje é uma CID-11. Então, é caracterizado como uma doença do trabalho. Entendi. Então, mais uma preocupação. Um professor com síndrome de burnout, ele é afastado, né? Na realidade, quem paga isso é a sociedade, que entra no nosso INSS, né? E a sociedade acaba pagando esse salário para um professor que está fora do seu ambiente de trabalho. E, Marcelo, pela minha experiência de síndrome de burnout, a reversão disso é muito pequena. Então, a doença ela acaba tomando proporções gigantescas com depressão. E a grande maioria dos casos ela não tem uma reversão. Não tem uma reversão. Então, é importante essa prevenção, né? Então, todas essas atitudes, né? Que nem eu falei, vou repetir, né? É uma visão sistêmica. Então, tem que verificar saúde mental, saúde emocional, estrutura, socialização dos alunos, né? O Daniel lembrou muito bem, né? A carga horária de cada uma, fazer essa distribuição balanceada para que seja alcançada a estratégia. Não force, né? Nem um lado, nem o outro, né? Nem os alunos, nem os professores, né? Que seja uma coisa assim, tranquila, para poder se levar a programação que a gente falou, né? Tem que se programar. Então, vamos levar mais essa demanda aí, né? Vamos levar essa demanda aí para a prefeitura e vamos ver o que eles vão nos dizer, né? Sobre a programação, como vai ser, a grade curricular, como é que vai ser. O Daniel aqui, o nosso produtor e repórter, vai vir depois com essas informações pra gente, né? É isso mesmo, Marcelo. Vamos lá atrás dessas respostas também para dar uma resposta para as mães. A gente traz a denúncia aqui, mas também traz também a solução e o desfecho do problema, né? Claro. Mas... E agradecer a Fúvia, né? Isso, Fúvia e as demais mães aí que a gente conversou, que acharam melhor não se identificar, até mesmo para não sofrer nenhum tipo de represária dentro da cidade. Mas nós estamos aqui, eu acredito que nós temos solucionado ou temos tirado as dúvidas, né? Acho que muitas mães aí. E se ficou alguma outra dúvida, mande pra gente que a gente tenta responder no nosso próximo programa. Daniel, o que nós temos agora pra gente conversar? Isso lá, vamos lá, temos mais notícias, né? Lembrando que nosso WhatsApp tá lotado de pessoas falando de problemas da cidade, né? Assim, problema de segurança, problema de saúde, problema. E eu vou falar, hein? Educação. Cidade tá com bastante problema. Não sei o que aconteceu. Não sei se era eu que não prestava muita atenção. Ou será que é o meu WhatsApp aqui que tá bombando? Mas é reclamação uma atrás da outra aqui, hein? Nós precisamos rever aí o que é esse negócio aí de cidade aí. Primeiro mundo, esse tipo de coisa aí. Precisa dar uma revista nisso aí. Mas vamos lá, continua aí. Vamos lá. Lembrando pro nosso WhatsApp, o número é 11 972 28 14 31 para você mandar aí sua reclamação, sugestão, enfim, o que você tiver passando de problema. Denúncia e por aí vai. E vejam só essa denúncia agora sobre segurança, né? Segurança? O morador Roberto e os demais moradores ali perto do hospital veterinário, né? Eles cobram a instalação de câmeras de segurança feitas pelo prefeito, né? Eu tenho aqui alguns casos aqui, os moradores mandaram mensagem aqui no meu WhatsApp também, no WhatsApp. Roberto é morador ali do centro de São Caetano, ali, sabe? Um pouquinho para trás, próximo ali à divisa de São Caetano com São Paulo, Singapura ali, sabe, professor? Sim. Aquela região ali que era conhecida como Vila do Sapo, algo assim, né?
Só pra gente deixar a Isso. localização bem aí pra quem está nos ouvindo. E aí ele mandou mandou alguns áudios, mas eu queria deixar aqui bem mais claro, Marcelo. A denúncia também vinda pelo Roberto da moradora Jéssica. Ela mora ali na rua Professora Maria Macedo. Maria Macedo. Maria Macedo. Eu tô nesse grupo, hein, pessoal? Eu estou no grupo da rua. Eu acompanho aí as brigas. E ela veio me falar de 3 casos aqui bem interessantes, né? Ela mandou mensagem aqui, ó. Depois a gente mostra aqui os prints, mas ela mandou três mensagens aqui que eu achei importante pra gente discutir aqui, pra também Claro. trazer a solução, né? A primeira foi o envenenamento dos cachorros dela, que ela alega que se tivesse câmeras, ela pelo menos saberia Sim, quem foi. quem foi o responsável por um envenenamento de cachorro. E, gente, Teria inibido, né? E teria inibido. envenenamento de cachorro é uma coisa que... É maltrato pra animais é crime. É crime. Né? Então ela tem esse primeiro caso que fosse os cachorros dela, né? Então as câmeras, ela, segundo ela, teria auxiliado nas ruas, na investigação, enfim. Claro. Né? O segundo caso é uma vizinha dela também, que ela coloca aqui, que alguém entrou na casa dela e simplesmente roubou as coisas dela. Roubou bicicleta, roubou, enfim, panela, roubou televisão, roubou algumas coisas que as câmeras, e a polícia até agora não deu solução ao caso, que também não tem solução esse caso, e as câmeras ajudariam ele na investigação, pelo menos. E o terceiro também, de uma vizinha da rua dela, seria um roubo de uma casa que levaram as coisas e ninguém sabe. Então, assim, a insegurança nesse bairro, como você bem disse, que está muito no grande. grupo, é muito grande. E aí foi prometido pelo prefeito na inauguração ali do hospital veterinário em março, que haveria câmeras ali de segurança, que haveria mais segurança ali pro bairro, Marcelo. E aí, prefeito? E aí, vereadores que vocês têm que aí fiscalizar? Tá chegando as eleições, meus amigos. Estão chegando as eleições. Eu quero só ver, cadê? Eu tô no grupo lá do pessoal da rua, eu acompanho. Às vezes eu coloco uns postzinhos lá, se até peço desculpa, porque o pessoal fica bravo comigo. Porque o grupo é da segurança. Às vezes eu coloco uns posts nossos e o pessoal fala, pô, não põe porque é de segurança. Pra você ver o nível de insegurança, a hora que toca o WhatsApp do grupo, todo mundo já olha. É uma coisa assim, até bacana, né? A união deles. Mas, por outro lado, mostra a insatisfação e o problema ali da região quanto à insegurança. E eu acredito que foi prometido, tá? Deveria de ser feito o mais rápido possível, né? Porque nós falamos que a nossa cidade é a cidade mais segura, nós falamos que nós entregamos várias viaturas, mas eu vi esses tempos atrás uma reclamação e a viatura não vinha, né? Muitas pessoas que eles reclamam lá, usuário de droga, né? Porque ali tem umas empresas ali próximo que ficam se utilizando de droga ali, inibindo as pessoas até mesmo de entrar e saírem de suas residências. Então, Daniel, eu acho que nós temos que até investigar um pouco mais e ir a fundo nesses problemas ali daquela região, porque é uma região ali e é São Caetano. É São Caetano, não é para ser esquecida como está esquecida lá na parte de segurança. Então, eu acho que tem que colocar ali um posto policial, alguma coisa ali próxima, para poder passar uma segurança até maior ali para o pessoal da região. Além de, claro, das câmeras que foram prometidas. E eu acredito que foram prometidas antes. Não foram só nessa inauguração aí não, porque já vem uma reclamação já faz um tempo dessas câmeras aí. Se não me engano, foi na última eleição que prometeram isso daí. Se não me engano. Sim, os moradores falaram dessa inauguração do hospital veterinário, porque teve um palanque, o prefeito foi lá, falou, não sei o que, vou prometer. E aí os moradores ficaram na bronca. Por quê? Porque não chegou até agora, não chegou as câmeras e a insegurança está instalada no bairro ali da rua. Tanto é que tem o grupo de segurança justamente das pessoas ali do bairro ali, para justamente... Será que essa câmera é mais cara do que a obra da praça? É de se... Será? De se pesquisar. Por quê? Porque são prioridades, eu acredito, né? Nós temos prioridades que é segurança, saúde, né? Infraestrutura da cidade, saneamento básico, não é isso? E não a praça. A praça não entra, né? A praça deixa para depois, né? Então eu acho que nós tínhamos que ver primeiramente essa parte da saúde, que depois nós vamos entrar nesse ponto, mas a segurança no local tem que ser preservada. E assim, como você bem falou, né? É um bairro às vezes esquecido, né? É um bairro esquecido. É São Caetano como uma cidade inteira, como uma cidade... 15 quilômetros quadrados, uma cidade fácil de se gerir, né, professor?
Não é um bairro grande também, é um bairro ali que dá pra fazer, dá pra instalar um posto policial, um posto da GCM, por exemplo, Claro. né? Então, assim, vai também ali, como o professor falou, é uma coisa sistêmica, né? É algo que também vale a pena ser estudado. Se os moradores estão reclamando, algo tem, né? Então, Não, e não é de agora, não. Parece, se não me engano, tem uma empresa lá que é de caminhões, de ônibus, e que toda hora sofre com as pessoas entrando, roubando e causando prejuízo a essa pessoa. Então, ele está lá no grupo também, não vou citar o nome, porque a maioria das pessoas não querem que citam o nome por medo de represárias, né? É o grande problema de São Caetano, o medo de represárias. Então a gente às vezes tem que fazer gravações, como a gente estava combinando aí com o pessoal e acabou não dando. Pessoa de costa para não aparecer e com a voz distorcida para não sofrer perseguição. E já deixar um recado aqui pro pessoal, se você quiser fazer uma denúncia e tiver medo de represálias, também não se acanhe. A gente vai, faz aí a denúncia, vamos até a prefeitura, até o órgão responsável, né, Marcelo? Claro. E aí não identificamos, não fazemos nada, assim, não mostramos o seu Claro. rosto ou o cargo que você tem, enfim, não sei. E aí, mas a gente tá denúncia, tem comprovado. A intenção do nosso programa é abrir os microfones para você. Querendo ou não aparecer, né? Nós queremos levar a solução, ou melhor, cobrar quem deveria estar trabalhando por você. É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso programa. Foi esse o intuito do São Caetano Debate. Não é para ficar massageando um ou outro, não. Nós saímos de casa para vir trabalhar por você e cobrar. Então nós não temos medo de cara feia aqui, não. Pode fazer cara feia, pode mandar o WhatsApp, pode xingar à vontade. Nosso programa vai continuar e nós vamos continuar cobrando aí os amiguinhos aí que estão sentados nas cadeiras aí no poder da cidade. Professor, quer falar alguma coisa, professor, sobre esse assunto de segurança? Você viu que eu me exaltei. Me exaltei porque, esses dias atrás teve uma carreata, não, teve uma exposição de viaturas aí, coisa mais linda do mundo. Não foi? Tivemos aí entrega de viaturas e piriri, pororó. Estamos tendo aí troca das calçadas na Goiás. Estamos tendo aí clube sendo feito. Estamos tendo aí um monte de coisa. E a gente chega depois lá com reclamação de saúde, reclamação de segurança, reclamação de várias outras coisas que não traz voto. Não é? O que traz voto? Aquilo que o povo vê. Medidas eleitoreiras, né? Ó, vou deixar só mais um adendo aqui. Faz uma festa que tenha 10 adultos. Qualquer festa, tenha 10 adultos, divulga. Vai aparecer lá o pessoal para tirar foto. Certo? Vai aparecer amigo do prefeito, assessor, vereador, todo mundo lá para tirar foto com vocês. Agora faz uma festa para 100 crianças carentes, como nós fizemos aí, como eu não fiz, não, eu participei e ajudei. Tá? Não vou citar o nome, mas quem tá nos ouvindo sabe. Não apareceu um. Por quê? Criança não vota. Certo? 100 crianças brincando, se divertindo e ninguém para prestigiar desse pessoal aí do executivo, esse pessoal aí que gosta de fazer obras. Então, isso que me indigna, que eu fico indignado. Então, eu deixo aí a minha indignação para vocês, peço desculpa e vamos continuar aqui que o nosso programa ainda não acabou, temos mais notícias para vocês. Professor, quer fazer alguma observação a respeito da segurança? Eu quero sim. Eu acho que a segurança também ela tem que ser vista num modelo sistêmico dentro da educação, não é? Então não é colocar pessoas, né, que estão acostumadas a combater, né, coisas relacionadas a crimes de rua dentro de uma escola. Eu acho que para você manter uma segurança dentro de um ambiente escolar também tem que ter uma capacitação toda especial, né? Claro. Então é tato, talento, competência, capacitação. Eu acho que a segurança também ela tem que fazer parte desse corpo sistêmico dentro da educação, Marcelo. É isso aí, Daniel. É isso aí. Fala aí qual que é o nosso próximo assunto. Vamos lá, próximo assunto. E você também que quiser mandar, esse programa de quarta-feira é justamente para a gente discutir melhorias da cidade, trazer denúncias e trazer também a sua voz aqui no microfone. Às segundas-feiras, nós vamos fazer um programa mais jornalístico, né, professor? Mais assim, informativo, né? Com convidados aqui. E às quarta-feiras, nós vamos fazer esse desenho
de reportagem para trazer e para cobrar quem deve ser cobrado. Isso mesmo, bora lá. Outra notícia importante, professor Marcelo, também, é que a partir... Você falou professor Marcelo, me lembrou. Professor Minha vontade é ser professor. Eu já falei pro professor, mas um dia eu vou ser. Diga lá. Olha aí, professor e Marcelo, outra notícia aí que se discute é a questão da Zona Azul aqui de São Caetano. Meu Deus né? do céu, que É coisa, um hein? problema que a gente recebeu muitas reclamações, principalmente os idosos aqui da cidade, que simplesmente não tem onde parar. Agora, a partir dessa segunda-feira, agora desta semana, agora já não tem mais tolerância na Zona Azul, né? Agora a multa chega na hora. Não Multa tem mais chega- jeito. Não, multa é rápido. chega na hora, E o né? pior é que agora quem vai multar é a própria prefeitura, né? É, Então agora- vai encher o caixa da prefeitura. Agora é a própria prefeitura. E os idosos, principalmente, estão reclamando muito, né? Porque às vezes o idoso tem ali um problema de mobilidade, não tem onde parar, tem que parar longe do médico, enfim, farmácia por aí. Aí Estão fica a reclamando dica, muito. pessoal. É muito difícil a gente colocar um cartãozinho pro idoso parar onde ele quiser. Por que que o idoso tem que ter uma vaga específica para idoso? Aí você vai lá, a vaga está preenchida. Porra, ele vai parar onde? Ele tem que ir ali, ele tem que às vezes andar mais de 200, 300 metros para poder chegar no local, porque é a distância, de repente, de uma vaga para outra de idoso, né? Então, isso pode causar os problemas, porque nós temos calçada ruim, pode causar um acidente, não é? Fora que os outros municípios do ABC, todos são dessa forma, né? Se não me engano, eu digo por Santo André. Você tendo o cartãozinho, você para onde você quiser, o idoso. Por que que São Caetano é diferente? Uma cidade modelo, por que que não põe o cartãozinho pro idoso parar aonde ele quiser? Isso eu digo de idoso, mas para deficiente também. Porque a gente vê também uma grande reclamação de deficiente. Porque ele vai parar e tem um espertinho parado ali às vezes. Porque as pessoas não respeitam, infelizmente não respeitam. Né? Elas param rapidinho, e o rapidinho se torna um tempão. E a pessoa às vezes tem que descer com um cadeirante, com um deficiente, ou até mesmo um idoso, não tem onde parar. E aí a gente fica na bronca porque, justamente, o que a prefeitura pode fazer? Criar mais vagas ou também criar... Liberar a questão de um cartãozinho, como Cartão se tem... do idoso, não é isso, professor? Tem algo mais simples e objetivo? O idoso, cartão no para-brisa, certo? Então, para ele ter o cartão, é idoso, já fez o cadastramento. Sim. Ele para onde ele quiser, livre de zona azul, não é isso? Tranquilamente, ele não precisa ter uma vaga só específica para ele parar. Que às vezes a pessoa para lá, você não sabe se ela é idosa ou não. Não é? Então, eu acho que são algo assim tão simples de se resolver que a gente poderia estar economizando aqui muito tempo. Fora esse trâmite aí da zona azul que tira né? Uma empresa, aí vai fazer licitação, não faz a licitação, não dá certo. Não vamos entrar nesse mérito. Aí a prefeitura agora assumiu. Também não sei por que não deixou ainda, agora que já tá no final do ano, já deixasse sem a zona azul, já tá tanto tempo, né? Não é, professor? Né, Daniel? Agora, no final do ano, as pessoas vêm para São Caetano. Mas deixa eu te falar, nós já tivemos um prejuízo com o pessoal do centro de São Caetano com as obras. Black Friday, final de ano agora, festas, nós estávamos com um monte de obra ali no centro de São Caetano, trocando calçado, fazendo uma bagunça. Então já prejudicou o comércio local, certo? Agora a Zona Azul, que também acredito que por São Caetano já não tem muito lugar para parar, né? Mas que poderíamos ser postergado, colocado lá para, vamos, janeiro, dar o tempo de fazer a licitação, organizar certinho e colocar em prática. Né? É a minha opinião. Então, podem falar aí de repente o que quiser, mas eu acho que deveria te colocar o cartão pro idoso para ele parar onde ele quer e pro deficiente também, sem vagas pré-determinadas. O que o senhor acha, professor? Perfeito. Alguma observação a respeito desse problema aí que já vem se alastrando, já vem vindo aí já há algum tempo, né? Eu acho que uma ação muito especial nessa parte de inclusão, né? PCDs Inclusão. também, eu acho que isso é bastante importante. A nossa cidade, ela é uma cidade pequena, né? Ela Sim. não tem, né, tantos lugares para se parar. Os estacionamentos são bem pequenos, né? Então, eu acho que uma atenção especial aos PCDs também, né, Marcelo? Eu sei que isso é uma causa de sua... Que te trata, que toca bastante no seu coração, Sim. né?
essa ação de acessibilidade e PCDs e principalmente o etarismo, né? O etarismo, Marcelo, ele é um preconceito contra idosos. Sim. Isso é crime. É crime. É. E você vê algo assim quando você determina uma vaga para ele poder parar. Isso é um preconceito. Pô, por que eu não posso parar ali? Eu sou idoso, tenho 60 e poucos anos. O local que eu tenho é ali. Ali tem uma vaga próximo para mim poder descer e descarregar. Às vezes eles têm dificuldade de mobilidade. Muitos idosos têm. Sim. Por que eu tenho que parar aqui e andar 100 metros? Pô, cartãozinho, ele para onde ele quer. Tão simples, né? E a gente valoriza e ajuda os nossos idosos e os nossos PCDs também. Isso vale para idoso e para PCD. Então fica a dica para vocês que querem fazer um monte de obra, um monte de reforma aí agora para eleição, põe o cartão, pronto. Sim. Aí, ó, chega a nossa dica, põe o cartãozinho, que você vai ganhar uns votinhos. Não é, professor? E aí, Daniel, o que mais nós temos aí para falar? Até rimou, viu, Marcelo? Gostou, né? Até rimou. Hoje boa. eu tô. Hoje eu vou, Tá inspirado. Você cantor de rap agora, hein, professor? Então é isso. Gente, ó, quem quiser denunciar aqui o programa, a gente já falou através do programa também, fica a dica aí pra você que tem alguma denúncia, né, professor? Enfim, alguma questão com a cidade de São Caetano também, nos acompanhe aí pelas redes sociais, também no canal no YouTube, no Instagram, Facebook, enfim, todas as nossas redes sociais e prestigie aí o nosso podcast, né? Justamente Claro. é esse o intuito, principalmente agora nesses programas de quarta-feira. Nos ajudem, É justamente dar voz a você, não, Marcelo? Claro, nos ajudem aí, compartilhem os nossos vídeos, dá aquela curtidinha, porque isso fortalece e nos ajuda a ver que você aí tá gostando da nossa matéria para que a gente possa continuar correndo e nos doando esse tempo todo aí para lutar por você, munícipes de São Caetano do Sul. E claro, né, claro que como todo local, você que quiser aqui, ó, aparecer aqui na nossa televisão, quiser nos ajudar e nos patrocinar também, claro, entre em contato com a gente aí no telefone 11 97228 1431 e veja lá os planos que a gente tem aí para você poder nos ajudar a ajudar mais pessoas. Não é isso, professor? Isso mesmo. E temos patrocinadores que nós temos que mandar um abraço também para aquelas pessoas que estão aí com a gente desde o começo, né? Poxa, Ótica da Mulher. Ótica né? da Mulher, Rodinei, um abraço. Precisamos passar aí para conversar. Remax, né? Remax. Da Márcia e a Thaís. Márcia e Thaís, um abraço, Márcia. Café Saúde. Felipão, doutora Graziele e doutora Rose. Graziele, nós precisamos marcar aí pra gente fazer um outro podcast aí, final de ano chegando. A mulherada quer tá magra. Vamos ver se dá tempo ainda, vai deixar a mulherada pra perder uns quilinhos ainda. Será que dá, professor? Dá sim. Dá, doutora Graziele é nota 10, nota 1000. Quem mais, professor? Esqueci de alguém mais? Não, e eu queria só encerrar aqui com a minha participação com uma decisão inusitada da Justiça dos Estados Unidos e saiu essa determinação hoje, né? Tá fresquinho aqui. Diga lá. No ano passado, uma senhora numa dessas lugares onde que a gente se alimenta de forma rápida, né? Ela, indignada com o atendimento, ela acabou jogando um balde de comida na atendente. Nossa. E o juiz, né? A decisão saiu hoje e o juiz condenou essa senhora e esse juiz deu duas opções para ela: ou ficar presa, ou no mesmo tempo que ela ficasse presa, ela prestasse um serviço dentro dessa lanchonete. Então ela vai trabalhar com essas pessoas com quem ela jogou comida. Para aprender. Para aprender. Então o juiz foi muito inteligente. Muito inteligente. Ele deu a opção, falou assim: ou você fica presa ou você presta serviço. E a senhora que cometeu essa coisa feia vai trabalhar junto com essa menina com quem ela jogou comida por alguns tempos, né? Eu acho que um abraço para esse juiz aí americano que teve uma sacada brilhante e com certeza isso é educar, né? Isso é educar, isso mesmo, professor. Educação. E foi o que ele mostrou aí nessa decisão.
Que eu emocionei a decisão. Bacana. Então vamos finalizar aqui o nosso trabalho. O que você achou aí, ô jornalista? Tá tudo certo? Tudo certo, Esse novo, tudo esse certo. novo formato nosso aí, produtor? Como é que tá? Tudo certo. Agora temos recebido várias denúncias aí. A gente tá fazendo uma filtragem aí do que a gente pode trazer pro programa, do que a gente pode também ir em loco aí na sua residência, ou enfim, no seu local que você tá denunciando também, pra gente justamente trazer, dar voz ao povo aqui. E ó, que esse é tá dando repercussão, hein? Todos os vídeos que nós estamos lançando, o pessoal tá se coçando. Esse é o intuito. O pessoal tá se Esse é o coçando. intuito. Mas o intuito maior é o quê? Que nós não precisamos ir. Que se a gente não precisar ir, é porque eles fizeram o trabalho deles. Só isso. Por que que eles esperam a gente ir, a gente filmar, a gente postar pra eles irem? Olha o trabalho que tá dando pra todo mundo, tá dando trabalho pro munícipe, porque vocês deixam eles estressados e chegar até o limite de nos ligar. Trabalho pra gente de ter que ir fazer toda a matéria. Não é? Sim. A gente gosta, mas é um trabalho. Pra depois vocês irem lá, se retratarem. Depois que a matéria saiu, inclusive. Depois que a matéria saiu, se retratarem. Pô, mas não tá errado? Pra quê? Por que já não dá um atendimento, meu Deus? Atende a pessoa. Quando ela ligar nesses gabinetes da vida que tem um monte de assessor, um monte de gente paga pra fazer isso aí. Por quê? Às vezes são coisas simples, né, professor? Às vezes são coisas... O maior problema que nós estamos tendo na cidade de São Caetano hoje, um dos maiores problemas, esse bendito desse cartão, que nós vamos voltar aqui pra falar. Não é, Daniel? Saúde, cartão saúde, né? Cartão Esse cidadão. cartão cidadão, pelo amor de Deus, hein? Tá tirando o sono de muita gente e eu não sei o que tá faltando pra arrumar esse cartão, pra liberar esse cartão pros munícipes. Mas fica a dica aí pra vocês, que tá na nossa pauta aqui. Então, não espera sair o nosso vídeo, porque vai sair vídeo já quentinho pra vocês. Mais alguma coisa? Agradecemos aí todo mundo. Professor, muito obrigado. Faltou a companhia. Qual companhia? A companhia Alpina Veículos. Você... Alpina Veículos. Vamos ajudar, né, Daniel? Vamos ajudar aí. Quer comprar, quer alugar um carro? Grupo Cerealista Brasil. O Cerealista Brasil Haroldo não trouxe mais uma vez os nossos biscoitos, nossos salgadinhos e já tá, né? Nós estamos ficando bravos. E a Companhia da Beleza, que é a nossa querida amiga Cissa. Cissa, que ela tá... Tivemos lá, né? Tivemos lá, cortei meu cabelo, fiz a minha barba lá com a Cissa. E ela mora nessa região que a gente falou aí da insegurança. Olha aí. Ela que me colocou no grupo a pedido. A Cissa, muito obrigado, Cissa. Um beijo, Cissa, pra você. E nós, como eu te falei, nós vamos lutar aí pra essas câmeras aí, tá? Estamos aí, Alpina Veículos, sua concessionária Multimarcas. Primeira parcela do IPVA grátis pra você aí. Alpina Beauty. Ressaltando a sua beleza, né? E Alpina Rente a Cara. E agora nós temos aqui, ó, que começou com a gente, Barbearia Irmandade, que fica ali na divisa do bairro Fundação. É o nosso amigo aí do Curupiras, o galego que veio aqui, uma figura aqui, né? Então, Isso. um abraço aí pra vocês. Finalizamos o nosso programa. Até mais. Um beijo pra todos vocês.